No vídeo anterior falamos sobre a questão da concessão, vamos continuar aprofundando essa temática no vídeo de hoje. A Oi e a Vivo podem devolver a concessão se a mudança do regime não for atrativa. A Oi e a Vivo podem devolver a concessão se a mudança no regime não for atrativa. As teles Oi e Vivo, maiores prestadores de telefonia fixa no Brasil, trabalham com a possibilidade de devolver a concessão do serviço no fim do contrato, em 2025, caso as adaptações do regime não sejam economicamente atrativas. A Lei Geral de Telecomunicações foi atualizada em 2019 para permitir que as empresas que fornecem serviços de telefonia fixa possam migrar de modo voluntário do regime de concessões, que tem tarifas reguladas, para o de autorização, que tem tarifas livres. Com a mudança, as empresas deixarão de cumprir obrigações como a manutenção de orelhões, que chega a ser uma excrescência, uma safadeza que existe no Brasil, exigir que se gaste dinheiro com orelhão. A essa altura do campeonato, esse tipo de exigência, isso é coisa de bandido. Simples assim. Não há outra forma de denominar essa excrescência. Há algumas regiões X, Y, Z que isso precisa ser ajustado, região norte do Brasil, ok? Se ajusta a exceção, mas querer fazer disso uma regra, isso é coisa de bandido. Simples de entender. Simples de entender. Então, com a mudança, as empresas deixarão de cumprir obrigações como a manutenção dos orelhões, que consomem todos os anos centenas de milhões de reais. Também poderão ficar com os chamados bem reversíveis, que envolvem a infraestrutura de redes e edificações envolvidos nas operações de telefonia fixa e que deveriam ser devolvidos à União no término da concessão. Mas, em troca, as teles terão de assumir compromissos de investimentos. E aí está a pegadinha. Terão de assumir compromissos de investimentos para levar a banda larga até o interior do país. Isso deveria ser feito com aqueles 44 bilhões de reais que está lá na conta do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Dinheiro que também, descaradamente, todos os governos fizeram questão de fazer de conta que não existia. Está lá o saldo, 44 bilhões de reais mais ou menos. Então esse dinheiro precisa ser usado para sua finalidade. Antes de querer meter a faca nas empresas de telecom, é preciso usar o dinheiro que saiu das contas das empresas de telecom, paga por nós contribuintes, para este fim específico, que era universalizar o serviço de telecomunicações. Então falta uma certa decência nessas discussões. Falta uma certa dignidade dos homens públicos para tratar essa questão. E, estranhamente, eu não sei explicar o porquê, falta ações judiciais, porque este assunto do recurso do FUST, a gente falou aqui já várias vezes, isso deveria ser judicializado, isso deveria ser levado ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, por quem competente para isso, ou seja, associações rurais, cooperativas poderiam entrar na justiça, associações de educação, ONGs que trabalham nessa área de educação, todos eles poderiam estar se organizando coletivamente e entrando judicialmente, exigindo que a justiça se manifeste sobre essa questão do uso do dinheiro do FUST. Porque é intolerável, inadmissível que 44 bilhões de reais fiquem trancados apenas para fazer superávit primário ou reduzir o déficit orçamentário. Porque é para isso que é usado o dinheiro do FUST. Uma vergonha que muda governo e continua, muda governo e continua, entendeu? Todos eles sócios dessa falta de vergonha. Bom, vamos voltar ao tema. A Anatel contratou uma consultoria para fazer as contas dessa migração e apontou a consultoria contratada pela Anatel que os valores consolidados envolvidos numa eventual mudança de regime, né, de regime, eles são de 10 bilhões a 30 bilhões em favor da União.
de 10 a 30 bilhões em favor da União. Óbvio, você contrata uma consultoria para lhe prestar serviços. Você que está pagando esta consultoria. Qual o compromisso dessa consultoria? Lhe agradar. Fazer você rir. Para rir também. E assim chegou a essa conclusão maravilhosa, que essa migração pode beneficiar o governo com valores que variam de 10 a 30 bilhões em favor da União. O número foi revelado pelo Valor Econômico na semana que passou e foi confirmado pelo broadcast do Estadão. Por sua vez, as teles pedem ressarcimento pelas suas perdas ao longo de anos de desequilíbrio no contrato de concessão, que chegam, de acordo com as empresas, a 36 bilhões de reais. Então veja, para o valor impactante da Anatel, outro valor impactante por parte das empresas de telecom. Acham-se credoras de 36 bilhões de reais, em função dos prejuízos causados pela concessão. Esses números, 30 bi do lado da Anatel, 36 bi do lado das empresas de telefonia, demonstram o tamanho do descasamento entre as partes. O tamanho do descasamento entre as partes. As teles esperam receber 36 bilhões. A Anatel espera receber 30 bilhões. Isso é um negócio de doido, diga-se, não é? É uma coisa de maluco. Alguém é muito doido, né? Ou todos estão doidos. Ou alguém é muito doido ou todos estão doidos, né? Porque ninguém fala lé com cré. Lé com cré. Um fala um idioma, outro fala outro. Não se comunicam, não se entendem, né? Os representantes da Anatel, Oi e Vivo participaram de um debate online sobre essa temática, organizado pela Federação de Call Centers e Infraestrutura de Telecomunicações, a FENINFRA. Na ocasião, não foram citados números envolvendo uma eventual transição de regimes. Os números foram divulgados pelo Valor Econômico e confirmados pelo broadcast do Estadão. Esperamos que não tenha chegar nisso, a devolução da concessão, disseram Oi e Vivo. Esperamos não chegar nisso. Esperamos poder migrar de regime. Esse é o plano principal. Mas trabalhamos de forma contingenciada para outros cenários, como a devolução da concessão, se for mantido esse modelo de fluxo de caixa negativo que temos convivido nos últimos anos e não queremos mais conviver. Esse cenário existe e não deveria ser desprezado, disse o vice-presidente de Regulamentação e Assuntos Institucionais da Oi, o Carlos Medeiros. O executivo sugeriu que, paralelamente às discussões sobre o cálculo para a transição entre os regimes, a Anatel começasse a trabalhar na flexibilização das obrigações relacionadas à telefonia fixa, como forma de aliviar o peso das operadoras e evitar a devolução da concessão em 2025. O diretor de Assuntos Regulatórios da Vivo, Anderson Azevedo, adotou postura idêntica. Ele disse que a companhia tem interesse em aderir à migração, desde que as regras sejam justas. Mudar de regime é uma faculdade das concessionárias, mas pode não ser um objetivo final, se as regras não forem razoáveis. Azevedo lembrou que houve uma mobilização de agentes de mercado em 2019 para defender a aprovação da Lei 13.789 no Congresso. Segundo ele, a Vivo buscará exaurir todas as possibilidades para efetivar a migração entre os regimes, mas que se isso não for viável, a devolução da concessão é uma possibilidade real, disse a Vivo. O conselheiro da Anatel, por sua vez, um dos meninos, o Arthur Coimbra, admitiu que o serviço de telefonia fixa está perdendo relevância. Ele reiterou que a ideia da migração é destinar recursos atualmente aplicados em um serviço defasado para disseminar a internet rápida. Querido Arthur Coimbra, e o FUST, meu filho? Fale aí um pouquinho sobre o FUST. Será que o menino pode falar a respeito do assunto? FUST, 44 bilhões. Não pode ser usado para disseminar a internet rápida? Com a palavra, a Anatel. Com a palavra, a Justiça brasileira. O Superior Tribunal de Justiça, o STF, esse assunto tem que bater lá.
Mas a justiça não age sozinha, ela precisa ser provocada. Então, o brasileiro também precisa se organizar, né? Onde estão as associações rurais, as cooperativas agrícolas? Onde estão elas? Podem entrar na justiça pedindo para que o dinheiro do FUST leve internet de qualidade para o interior rural brasileiro. Por que não faz isso? Vai ficar eternamente em berço esplêndido até quando? Não faz sentido, né? E as associações de professores, sindicatos de professores, escolas públicas, grêmios, associações de educação, as ONGs que trabalham no setor educação, por que não entram na justiça pedindo para que o uso do FUST seja liberado com celeridade para promover a melhoria da conectividade da internet nas escolas? Este é assunto que tem que ir para a justiça, porque entra governo e sai governo e ninguém tem interesse de resolver isso. Predomina a ideia de que o dinheiro do FUST vai ser bom para maquiar as contas públicas. Acorda, Brasil. Bom, voltando ao Coimbra. Ele mencionou que há ainda algumas obrigações regulatórias ligadas à telefonia fixa que podem ser removidas, mas ponderou que os bens reversíveis têm um valor importante e deverão ser trocados por investimentos relevantes. Caso não haja interesse das teles em manter as concessões, a Anatel trabalha com a perspectiva de nova concessão. Durante o debate, a presidente da FENINFRA, a Viviane Suruagi, afirmou que não é razoável estar nessa insegurança sobre como vai ser a mudança da concessão para autorização e se vai acontecer de fato. Ela fechou o debate dizendo que acreditar que à medida que o processo for caminhando, as partes terão mais tranquilidade para a tomada de decisão. É isso que se espera, né? Que haja vida inteligente no governo federal, que haja vida inteligente nas agências reguladoras. Isso é bom para o Brasil, isso é bom para as empresas e é bom para a sociedade. Ainda, neste evento, a Oi chegou a propor uma terceira via para acelerar o cenário de migração das concessões das outorgas de telefonia fixa para o novo modelo da Lei 13.879 de 2019, que é por autorização. Para tanto, em sua apresentação, destacou que é preciso que medidas sejam tomadas para retirar recursos atualmente destinados a situações de fluxo de caixa negativo para uma alocação mais inteligente em serviços de interesse público. A ideia é diminuir obrigações totalmente desnecessárias, como a manutenção dos telefones públicos e disponibilidade da rede, reduzindo assim o peso da concessão. Essa proposta foi apresentada nesse painel da FENINFRA e a ideia básica é de uma revisão de 3 regulamentos que podem gerar saldo na discussão da adaptação ou no marco regulatório com o fim do contrato. Trata-se aí da revisão do Plano Geral de Metas de competição para excluir o conceito do poder de mercado significativo para a voz, o regulamento das obrigações de universalização e o regulamento de telefone público. Neste último caso, a ideia é permitir que se preste o serviço com outros equipamentos. Essa mudança tem impacto em custos muito grande. Isso porque, além de não ser mais um serviço de interesse da população, é um dos que mais sofre com ondas de vandalismo, de destruição, de roubo de cabos de cobre. Esse ataque de enxugamento infralegal permitiria reverter a discussão para o saldo de imigração. Para a Oi é mais interessante do que ficar rasgando esse dinheiro para ninguém, disse o Carlos Medeiros, executivo da empresa. Atualmente, as necessidades de investimento de telefonia fixa são pesadas ainda, mesmo com o baixo uso. Conforme disse ele, é preciso gastar mais de 100 milhões de reais com telefonia pública, com orelhão, embora a receita seja zero e com a taxa de utilização ridícula. Ele lembra que há casos no qual a telefonia pública é essencial,
como em tribos indígenas ou comunidade em locais mais ermas, e que isso deveria ser trabalhado dentro de excepcionalidades. Segundo ele, não precisaria se esperar a conclusão dos processos de adaptação do modelo e nem da arbitragem com a Anatel. A adaptação por si só não resolve o problema de peso. Não podemos prestar em regime privado, com recursos privados, essa telefonia fixa. Isso não é viável e não haverá essa migração. Por questões de cautela, a Oi trabalha atualmente com diversos cenários, inclusive o de não realizar a migração. Pesa bastante o fato de que a operadora tem até o final de 2023 para resolver isso, que é de interesse público. A arbitragem tem que ter grau de independência em relação à adaptação. Como a gente enxuga esse peso? Por meio de ajustes. Na visão dele, a migração em si é possível, uma vez que já foi realizada no Brasil na transição em meados de 2004 do modelo de concessão do serviço móvel de celular para autorizações do serviço móvel pessoal, que é o atual. O próprio acórdão do Tribunal de Contas da União, disse ele, foi feito como acordo de desfazimento das partes. Então existe aí sim uma busca de conciliação, mas existe também uma consciência de que este modelo está morto, que não se poderá manter essas condições que estão postas hoje no regime de concessão. É preciso dar um basta nisso, é preciso que o governo entre nessa discussão e que, de certa forma, oriente a Anatel. Os meninos não têm capacidade para tomar uma decisão dessa natureza. Já ficou claro que os meninos têm dificuldades. Então, cabe aí o governo entrar com seriedade, com responsabilidade. O fracasso dessa negociação de transição do regime de concessão para autorização há de ser debitado única e exclusivamente na conta do governo federal, seja ele presidido por quem for. É preciso entender isso. Não é como culpar os meninos. Os meninos não têm essa capacidade, né, de discernir o que é o melhor para o Brasil. E é preciso muita razoabilidade. É preciso um esforço político no sentido de fazer a razão prevalecer. O bom senso. Ouvi já uma certa feita que política é uma arte do uso do bom senso, do flexibilizar. Se isso não for feito, esqueça. As empresas vão devolver as suas concessões e vão pular fora desse barco. E difícil achar outro que queira entrar. Será muito difícil. Porque se as atuais estão concluindo que o barco é furado, não serão novos que entrarão nesse barco furado. Na verdade, questão de inteligência. Então é preciso razoabilidade, é preciso discernimento, bom senso. Nem sempre os meninos desses órgãos regulatórios têm isso. Então aí entra o esforço político, o Senado Federal precisa entrar neste jogo, a Presidência da República, o Ministro das Comunicações, todo mundo tem que se concentrar e fazer com que as coisas aconteçam, né? O momento é agora, o momento é esse. E a arbitragem que está tramitando em paralelo está justamente apurando os fatores de desequilíbrio no contrato, né? E apurando exatamente as perdas que as empresas de telecom dizem que têm ao longo de anos. A mediação, a arbitragem, vai exatamente trazer à luz de todos nós o tamanho dessa conta, o tamanho deste prejuízo, deste desequilíbrio que foi, vamos dizer assim, foi conduzido, este desequilíbrio econômico, pela Anatel ao longo dos anos. Porque as empresas de telefonia pediam a revisão dos contratos e a Anatel dizia não, ia postergando. E o prejuízo crescendo. Agora a arbitragem vai permitir jogar luz nesse abismo entre o que as empresas tiveram que pagar e o que era totalmente desnecessário, totalmente necessário. Tudo isso a gente vai ver agora neste processo de arbitragem. É preciso também um pouco de paciência e talvez conciliar essas duas contas, né?
o que é que existe de ajustes, de reconhecimento de perdas, de desequilíbrios e ao mesmo tempo ver o que é que seria necessário para fazer mudanças de um regime para outro. E nunca se esquecendo dos 44 bilhões do FUST, que muita gente fica fazendo cara de paisagem sobre este assunto. Aqui a gente continua insistindo que este assunto não pode desaparecer da nossa agenda. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.